Até agora, houve um cessar-fogo de 2 semanas entre o Irã e os Estados Unidos. O cessar-fogo deve terminar amanhã. E neste momento, os americanos foram a Islamabad para negociar um possível tratado de paz. Os iranianos podem ir ou podem não ir. Ainda não sabemos. É totalmente possível que os iranianos vão para algum lugar ruim. E é totalmente possível que eles negociem um cessar-fogo, um tratado de paz que encerre a guerra. Mas, infelizmente, esta guerra não vai acabar. Muita gente acredita que esta guerra existe apenas porque Donald Trump decidiu entrar em guerra com o Irã, seja lá por qual motivo. Mas isso não é verdade. Esta guerra no Irã, na verdade, faz parte de uma visão estratégica maior que os Estados Unidos têm para manter seu império. E hoje quero explicar por que isso acontece e como essa guerra vai se desenrolar. Mas primeiro quero analisar alguns eventos recentes dessas últimas 2 semanas. Uma das grandes notícias dessas últimas 2 semanas é que há muitas refinarias de petróleo que estão pegando fogo. Elas foram incendiadas. Então, mesmo com o mundo tendo sido cortado de 20% da energia do Oriente Médio, há muitas refinarias de petróleo que estão sendo destruídas, certo? Isso aqui é da Rússia. E, na verdade, é a maior refinaria de petróleo da Rússia. Como você pode ver, é algo bastante extenso, certo? Mas isso não é na Rússia. Na verdade, isso está acontecendo em muitos lugares. Aqui é Myanmar, e esses são 10 navios petroleiros. Então, há muitas refinarias de petróleo que estão sendo destruídas neste momento. Nós não sabemos por que isso está acontecendo, mas são muitas. Sempre foi assim. Já houve mais de 50 refinarias de petróleo que pegaram fogo nesses últimos 45 dias. Outra coisa que tem acontecido é que mesmo com um cessar-fogo em vigor, os americanos impuseram um bloqueio ao Irã. E os americanos agravaram a situação ao abordar e basicamente tomar o controle de um navio iraniano que estava retornando da China. Então, vamos dar uma olhada em algumas imagens. O que aconteceu foi que o navio iraniano estava voltando da China e os americanos suspeitavam que o navio transportava combustível importante e componentes para mísseis balísticos. Os americanos tentaram abordar o navio. O navio não parava. Os americanos atiraram no motor e depois embarcaram no navio com forças especiais, ok? E isso seria considerado um ato de pirataria. E antes, o secretário da guerra, Peter Hegseth, já havia reclamado que era preciso deixar os navios navegarem livremente nos mares. Mas ele também disse que provavelmente não há problema em americanos roubarem navios. Para deixar claro, ameaçar disparar mísseis e drones contra navios comerciais que estão transitando legalmente em águas internacionais. Isso não é controle, isso é pirataria, isso é terrorismo. Certamente na Venezuela. Certo, então você entende. Então, o fato de o Irã ter fechado o acesso, feito manobras e treinado para atacar navios com drones e mísseis balísticos, isso está errado. Isso é pirataria. A não ser que os americanos façam isso, certo? A não ser que os americanos façam isso. Bem, estão prestando atenção nisso e continua porque 2 petroleiros, 2 durante a noite, foram apreendidos pelos Estados Unidos da América, sem bandeira ou sancionados. Porque o bloqueio do petróleo, a quarentena do petróleo de navios não autorizados, sem bandeira ou sancionados, continua. Essa influência vai continuar, como o secretário Rubio explicou. Então, como você viu hoje. Certo, então isso faz sentido? É errado que o mundo seja composto por piratas e que se apoderem de navios. Mas não há problema em os Estados Unidos fazerem isso, porque são os Estados Unidos que definem as regras para o mundo. Claro, ok. Portanto, fica cada vez mais evidente que esta guerra não está indo nada bem para os interesses dos Estados Unidos. Este é Rick Scott, senador pela Flórida. Ele explica que, na verdade, não importa se a guerra não está indo bem para os Estados Unidos. Porque o que está acontecendo é que estamos prejudicando a China, e isso é o que importa. Como você se sente em relação à guerra no Irã, que está meio que em um cessar-fogo agora? Como você acha que isso está indo? Os ENIWA deveriam encerrar isso, sair de lá agora, ou você acha que ainda há mais a ser feito lá? Acho que aprecio o fato de Trump estar tentando eliminar as armas nucleares. Eu não quero morrer por uma arma nuclear do Irã. Eles queriam nos matar. Quero dizer, esse apaziguamento de valentões, não sei se na vida de vocês isso já funcionou para vocês. Nunca funcionou para mim.
Então eles queriam nos matar. Então eles estão chegando perto de estarem em posição de nos matar e basicamente eles têm matado americanos. Então eu acho que o que Trump fez é o certo agora. Acho que é isso. Ele tem que fazer isso. Ele tem que colocá-los em uma posição em que eles não tenham capacidade de ter armas nucleares ou mísseis balísticos. Acho que é para esse caminho que precisamos ir. Eu não sei qual vai ser a abordagem certa. Acho que bloquear o Estreito de Hormuz está ótimo do meu ponto de vista. Se nunca mais nenhum petróleo for para a China e a economia deles for destruída, esse seria um dia realmente maravilhoso para mim. Ok, vocês entenderam. Os americanos podem perder esta guerra, mas se o resultado final for que a China não receba mais petróleo do Oriente Médio e sua economia seja destruída, terá valido a pena. Tudo bem? Bem, mesmo agora, mesmo nesta fase avançada, cerca de 50 dias após o início desta guerra, os americanos ainda não explicaram por que essa guerra começou? Esta é Karen Livette, e um repórter perguntou-lhe novamente por que começou esta guerra. E esta é a resposta dela. O presidente disse ontem pela primeira vez que teve de atacar o Irã porque acredita que o Irã iria atacar os Saghuan, metas a serem atingidas em até 7 dias. E depois ele reduziu esse prazo para 3 dias. De onde ele tirou isso? Bem, essa não é a primeira vez que o presidente afirma ter optado por lançar a Operação Epic. Fúria porque ele sentia como se o Irã planejava atacar primeiro os Estados Unidos e nossos alvos na região. Novamente, abordei este assunto na última reunião informativa. Essa era uma sensação que o presidente tinha com base em fatos que lhe foram apresentados. Portanto, era uma sensação baseada em fatos. Certo, é por isso que Trump começou essa guerra. O próprio Trump tem dado sinais contraditórios. Ele disse que esta guerra vai terminar em breve. Ele também disse que essa guerra vai continuar. Muito bem, então ele mudava todos os dias. Notícias de 20 minutos atrás. Mas parece que as coisas estão indo muito bem no Oriente Médio com o Irã. Saberemos em breve. Estamos negociando durante o fim de semana. E como você sabe, temos o bloqueio. O bloqueio tem sido muito bem sucedido. E com igual sucesso foram as 5 semanas antes do bloqueio. A combinação foi bastante letal, eu diria. Então, vamos saber muito em breve. Então ele está dizendo que essa guerra está indo muito bem. Devemos ter um cessar-fogo em breve. Ok, e então talvez uma hora depois ele diz, acho que preciso lançar bombas no Irã. Então, há muitos sinais contraditórios vindo do Trump. E o que eu quero mostrar para vocês hoje, o que eu quero argumentar para vocês hoje, é que vocês precisam ignorar esses sinais e focar na estratégia americana mais ampla nesta guerra. E uma vez que entendermos a estratégia, então será muito fácil para nós entendermos como essa guerra vai se desenrolar nos próximos anos. Porque essa guerra não vai acabar tão cedo. Não serão alguns meses, provavelmente serão alguns anos. E, para ser bem honesto, isso pode levar 10 ou 20 anos. Então, vamos dar uma olhada em mais algumas notícias. Como eu mencionei anteriormente para você, diversas refinarias de petróleo importantes estão sendo sabotadas agora. Seja por um terrível acidente ou até mesmo de propósito. O que isso nos mostra é que nos últimos 45 dias, houve pelo menos 45 incidentes registrados ao redor do mundo de fábricas de petróleo sendo incendiadas. Então, o Irã foi bombardeado pelos israelenses e depois os israelenses responderam atacando o Catar. A Rússia está sendo atacada pela Ucrânia. E o grande destaque é que, na Austrália, em Geelong, uma das refinarias pegou fogo e eles alegam que foi um acidente. Isso é importante porque a Austrália está envolvida em guerra. Mas a Austrália precisa de muito petróleo. Certo, então, neste momento, a Austrália está com muitos problemas. Romênia, Bucareste foi atingida, a Índia foi atingida, Myanmar foi atingido. Então, em todo o mundo, estão ocorrendo esses incêndios, destruindo o suprimento mundial de petróleo. Então, por que isso está acontecendo? E quem está fazendo isso? Nós não sabemos e, para ser sincero, talvez nunca saibamos. Mas, para descobrir a resposta, você sempre se pergunta: quem se beneficia, certo? E você sempre observa atentamente estas 3 coisas: os meios, o motivo e a oportunidade. E a partir disso, você pode deduzir que a maioria desses incêndios está sendo provocada deliberadamente para reduzir o suprimento mundial de petróleo. E as pessoas que podem fazer isso, as pessoas que se beneficiam disso, são os russos ou os americanos? Certo, um desses dois. Provavelmente são ambos, mas ainda não sabemos ao certo. Muito bem, essa guerra, como discutimos anteriormente, já está tendo um impacto tremendo na economia mundial. Então, o enxofre
aumentou de preço em 57%. O enxofre é importante, tanto para a fabricação de fertilizantes quanto de microchips. O combustível de aviação subiu 52%. Então, da próxima vez que você voar nos Estados Unidos, a passagem vai estar muito mais cara. A ureia é importante para fertilizantes, diesel, gasolina, fertilizantes. Então, basicamente, os preços dos alimentos e da energia subiram muito. Donald Trump fez uma declaração dizendo que o navio cargueiro Tosca, de bandeira iraniana, foi abordado por americanos. E Donald Trump continua a ameaçar os iranianos, dizendo que se eles continuarem a fechar o Estreito de Hormuz, então eles negociarão com bombas, basicamente. Tudo bem, não mais. Senhor? Cara legal. E sinceramente, o que ele também está dizendo é que não nos importamos muito porque não precisamos desse petróleo do Oriente Médio. Além disso, podemos vender nosso petróleo para o mundo, certo? Os Estados Unidos não perdem nada. Na verdade, muitos navios estão indo agora mesmo para o EUA, Texas, Louisiana, o Alasca, para carregar, cortesia da IRGC. Só queremos ser o cara durão, tudo bem? Então, somos nós que estamos nos beneficiando desta guerra. Portanto, não temos nada com que nos preocupar. Tudo certo. Outra coisa para a qual quero que vocês prestem atenção é como os Estados Unidos estão caminhando para uma economia de guerra. Certo, então. O Pentágono tem conversado com a General Motors e a Ford para fabricar munições, drones e equipamentos militares. Isso foi algo que aconteceu pela última vez na Segunda Guerra Mundial, quando os Estados Unidos entraram em guerra total. Havia fábricas que antes faziam carros e agora estavam fabricando tanques. Mas sabendo disso, Trump também anunciou hoje algo chamado Lei de Produção de Defesa. O que isso faz é basicamente permitir que o governo subsidie corporações privadas na fabricação de armas. Então essas empresas, General Motors, Ford, podem ganhar muito dinheiro por causa dessa guerra. Isso é algo para se ter em mente. A partir de dezembro, americanos entre 18 e 26 anos serão automaticamente registrados para o alistamento militar. Então, é muito provável que os Estados Unidos em breve introduzam um alistamento nacional e forcem jovens a irem lutar no Oriente Médio. Atualmente, o orçamento do Pentágono é de $1 trilhão. No próximo ano, será de $1,5 trilhão, um aumento de 50%. E podemos esperar que no ano seguinte possa chegar a 2 trilhões. Mais veteranos agora estão sendo convocados para servir por mais tempo. Então, o que estamos vendo é que os Estados Unidos estão caminhando para uma economia de guerra. Eles estão se preparando para o que chamamos de guerra total. Quando uma economia passa a se dedicar à fabricação de armas e munições. Outra coisa que vem acontecendo e a qual você deve prestar atenção é o fato de haver muito pouca oposição. Na verdade, não há oposição a Donald Trump travando essa guerra no Irã. Você pensaria que os democratas, seus opositores, usariam essa oportunidade para promover mensagens anti-guerra? Ou tentariam impedi-lo de mergulhar os Estados Unidos em mais uma guerra sem fim no Oriente Médio? Em vez disso, os democratas estão fazendo o máximo possível para não fazer nada. Recentemente no Congresso, houve uma votação para decidir se restringiriam ou não a capacidade de Trump de travar essa guerra, certo? E havia, no total, 4 republicanos. Quem não votou e um republicano que votou, devemos restringir Trump, ok? Portanto, a votação deveria ter sido de 214 a 213 a favor do sim. Vamos restringir os poderes de guerra de Trump. Mas aí o que aconteceu foi que um democrata, esse democrata em específico, decidiu: quero mudar meu voto para não. Agora passa a ser de 214 para 213. Você entende? Pessoal, isto tudo é teatro político, entendeu? É tudo teatro. Ou seja, já estava previamente combinado entre republicanos e democratas que essa resolução fracassaria. Em outras palavras, pode ser que se 2 republicanos votassem sim, então 2 democratas votariam não. Se 10 republicanos votassem sim, então 10 democratas votariam não. Você entende? Os democratas não estão se opondo a essa guerra. Eles estão fazendo o máximo possível para apoiar essa guerra. Então, a pergunta é, por que isso está acontecendo? Por que os Estados Unidos estão caminhando para uma economia de guerra? Por que os democratas apoiam tanto essa guerra? E a resposta tem a ver com o império, certo? Então isso é algo chamado Estratégia de Defesa Nacional, que foi lançada em janeiro de 2026. E esse é o plano de como o Pentágono vai travar guerras nos próximos 5 a 10 anos. Essa é a estratégia por trás da guerra com o Irã.
Certo, então o que vamos fazer é ler juntos algumas partes para analisar como os americanos vão planejar sua estratégia em relação ao mundo daqui para frente. Ok, Avery, você pode me ajudar a ler, por favor? Obrigado. Por muito tempo, os Estados Unidos, o governo negligenciou, até mesmo rejeitou, colocar os americanos e seus interesses concretos em primeiro lugar. Administrações anteriores desperdiçaram suas vantagens militares e as vidas, boa vontade e recursos do nosso povo em projetos grandiosos de construção de nações e promessas autocomplacentes de defender abstrações ilusórias como a ordem internacional baseada em regras. Esses líderes do passado negligenciaram e muitas vezes ativamente minaram o ethos dos nossos combatentes e o papel central e insubstituível das nossas forças armadas, lutar, vencer e assim dissuadir as guerras. Guerras que realmente importavam para o nosso povo. Consequentemente, o presidente Trump assumiu o cargo com a nação à beira de guerras desastrosas para as quais não estávamos preparados. Certo, então algumas coisas para manter em mente, ok? Colocar os interesses concretos em primeiro lugar significa que precisamos pensar em recursos. Precisamos pensar em vantagens concretas para os Estados Unidos. Não podemos mais pensar em ideais, certo? O segundo ponto é a ideia de uma ordem baseada em regras nacionais ou no globalismo. Antes, os Estados Unidos lutavam guerras pelos outros países, ou pela Europa, ou pelo Japão. Precisamos lutar guerras pelos Estados Unidos, certo? E a última coisa é a ideia de minar o nosso ethos guerreiro, certo? Minar o nosso ethos guerreiro. O que isso significa é que antes os Estados Unidos eram fundados por regras demais, certo? O que eles chamam de regras de engajamento, certo? Ou basicamente evitar crimes de guerra. Você não tinha permissão para matar civis. Você precisava de permissão das Nações Unidas para entrar em guerra. E o que isso está dizendo é tipo, dane-se isso, certo? Dane-se as regras de engajamento. Devemos simplesmente lutar guerras para vencê-las. Isso significa que matamos quantas pessoas forem necessárias. Isso significa que fazemos o que for preciso para vencer as guerras. Certo, então é isso que o primeiro parágrafo está dizendo aqui. É uma nova visão do poder americano. Antes era sobre ideais, agora é sobre interesses. Antes era sobre globalismo, agora é sobre os Estados Unidos em primeiro lugar. Antes era sobre regras de engajamento, agora é sobre o ethos do guerreiro, certo? Por favor, continue lendo, Irene. O presidente Trump mudou isso de forma decisiva, colocando corajosamente os americanos em primeiro lugar para realmente tornar a América grande novamente. Sob sua liderança, os Estados Unidos possuem o exército mais forte, letal e capaz do mundo, de fato, o exército mais poderoso que este mundo já viu. O departamento não será mais distraído pelo intervencionismo e suas guerras, mudanças de regime e construção de nações. Em vez disso, colocaremos em primeiro lugar os interesses práticos e concretos do nosso povo. Apoiamos uma política de paz real por meio da força. Seremos a espada e o escudo para dissuadir a guerra com o objetivo da paz, mas estaremos prontos para lutar e vencer as guerras necessárias da nação se formos convocados. Ok? Parar. Ok, tudo bem. Portanto, a frase importante aqui é: apoiaremos uma política de paz real através da força. Isso significa que seremos tão poderosos, tão invencíveis, tão destemidos, que incutiremos medo nos outros. Eles ficarão com tanto medo de nos enfrentar que, portanto, teremos paz, certo? Então, é a ideia de hegemonia. Pela força, paz pelo poder. Precisamos demonstrar que somos invencíveis. Quando as pessoas nos temem, é quando elas nos obedecem. Quando as pessoas nos obedecem, é quando temos paz, certo? Isso não significa isolacionismo. Pelo contrário, significa uma abordagem focada e genuinamente estratégica para as ameaças que nossa nação enfrenta e como melhor administrá-las. Essa abordagem é baseada em um realismo flexível e prático, que observa o mundo de maneira lúcida, o que é essencial para servir aos interesses dos americanos. Como a estratégia de segurança nacional articula, essa é a abordagem de bom senso que o presidente Trump defendeu. Certo, tudo bem. Então isso não significa isolacionismo. É sobre como melhor administrá-los. Então, a ideia aqui é que a América, antes, estava se envolvendo em guerras demais no exterior. Estava muito espalhada. Agora, a América estará focada em manter e proteger seus interesses estratégicos centrais. Isso significa dividir para conquistar, certo? Dividir para conquistar, dividir para governar. Vou explicar isso à medida que avançarmos. Tudo bem. Então, esses são os 4 interesses estratégicos dos Estados Unidos, certo? Você pode ler isso para mim? Defenderemos o território nacional e garantiremos que nossos interesses no hemisfério ocidental estejam protegidos. Dissuadiremos a China e o Indo-Pacífico por meio da força, não da confrontação.
Vamos aumentar a divisão de responsabilidades com aliados e parceiros ao redor do mundo, e vamos reconstruir a base industrial de defesa do Taiwan, como parte do renascimento da indústria americana promovido pelo presidente, algo que acontece uma vez a cada século. Certo, então é isso, ok? Esse é o plano daqui para frente. E já estamos vendo que os americanos estão fazendo isso, certo? Então, reconstruir a base industrial de defesa do ZO, certo? Basicamente significa fábricas e recursos, certo? Garantindo que a América se torne o arsenal da democracia. Suas fábricas produzem todas as armas americanas e de seus aliados. Vamos aumentar a divisão de responsabilidades com aliados e parceiros ao redor do mundo, certo? Isso basicamente significa que, de agora em diante, não somos amigos. De agora em diante, nós somos o chefe e vocês fazem o que mandarmos, certo? De agora em diante, vamos ordenar ao Japão, Coreia do Sul, Europa, OTAN, que façam o que for necessário para proteger nosso poder. E eles devem nos seguir. Basicamente, criar um sistema de vassalagem. Esse é o número 2. O número 3 é que vamos dissuadir a China no Indo-Pacífico através da força, não da confrontação. Não queremos destruir a China. Não queremos machucar a China, mas precisamos que a China nos obedeça. E a maneira de fazer isso é contendo a China, estrangulando economicamente a China e também promovendo o Japão, certo? Então, no futuro, China e Japão vão se equilibrar mutuamente. E isso nos permite governar sobre eles, certo? No futuro, nós, os Estados Unidos, vamos vender recursos, armas e financiamento, tanto para a China quanto para o Japão, enquanto eles competem entre si no leste asiático. É assim que vamos conter a China. E então a ideia de que vamos defender a pátria e garantir que nossos interesses no hemisfério ocidental estejam protegidos. Ou seja, basicamente isso significa que o hemisfério ocidental pertence à América. Vamos fazer o que quisermos no hemisfério ocidental. Se você quiser vir ao hemisfério ocidental, precisa da nossa permissão. Se você, China ou Rússia, quiser entrar no hemisfério ocidental, tem que obter nossa permissão. Você tem que nos pagar um imposto. Ok, isso é realmente importante. Defender a pátria. Defender a pátria basicamente significa um estado policial. Antes, a América era livre demais e, por isso, era fraca demais. O exemplo é a Guerra do Vietnã. Quando a guerra não foi perdida no Vietnã, ela foi perdida em casa. Porque havia pessoas demais, jovens demais protestando nas ruas, rebeldes demais. Se quisermos vencer guerras, se quisermos projetar força, se quisermos criar paz no mundo, precisamos garantir que nossa frente interna esteja segura. Tudo bem? E isso significa garantir que os americanos cumpram a lei e façam o que lhes é ordenado. Ok? Explicarei isso melhor ao longo do texto. Tudo bem. Agora vamos passar para a China. Ok? Então você consegue ler, Avery? Deter a China no Indo-Pacífico através da força, não do confronto. O presidente Trump busca uma paz estável, comércio justo e relações respeitáveis com a China, e demonstrou que está disposto a dialogar diretamente com o presidente Xi Jinping para alcançar esses objetivos. Mas o presidente Trump também mostrou o quanto é importante negociar a partir de uma posição de força, e incumbiu a OAU de agir de acordo. Em consonância com a abordagem do presidente, a OAU buscará, portanto, abrir e ampliar a gama de comunicações militares entre militares com o povo, Exército de Libertação, com foco em apoiar a estabilidade estratégica com Pequim, bem como a prevenção de conflitos e a redução de tensões, de forma mais geral. Mas também seremos realistas e lúcidos quanto à velocidade, escala e qualidade do histórico aumento militar da China. Nosso objetivo ao fazer isso não é dominar a China, nem sufocá-la ou humilhá-la. Na verdade, nosso objetivo é simples: impedir que qualquer um, inclusive a China, seja capaz de nos dominar ou dominar nossos aliados. Em essência, estabelecer a condição militar necessária para alcançar o objetivo da estratégia de segurança nacional de um equilíbrio de poder no Indo-Pacífico. Isso permite que todos nós desfrutemos de uma paz decente. Para esse fim, conforme orienta a Estratégia de Segurança Nacional, vamos erguer uma forte negação de defesa ao longo da primeira cadeia de ilhas. Também vamos incentivar e capacitar aliados e parceiros regionais chave a fazerem mais pela nossa defesa coletiva. Ao fazer isso, vamos reforçar a dissuasão por negação, para que as nações reconhecem que seus interesses são melhor atendidos por meio da paz e da moderação. Este é um plano muito claro. Diz o seguinte: vamos negociar com a China e ser amigos, mas faremos isso a partir de uma posição de força. E o que isso significa? Primeiro, significa que vamos impor um embargo à China. Como podemos embargar a China? Através da primeira cadeia de ilhas, certo? O primeiro arquipélago é composto por Japão, Taiwan e Filipinas, certo?
Portanto, se você embargar a China, significa que a China não poderá acessar o estado de Malaca, que fornece à China 80% de suas necessidades energéticas, certo? Portanto, se você embargar a China não terá outra escolha senão obedecer. Você está negociando a partir de uma posição de força. Outra coisa importante é que vamos dar suporte a aliados regionais estratégicos. E isso, claro, incluiria Japão, Coreia do Sul, Taiwan, Malásia, Singapura, Indonésia, certo? E isso cria uma espécie de Malaca. Teremos essas nações desafiando a supremacia chinesa para criar equilíbrio, um equilíbrio de poder no leste asiático. E uma vez criado esse equilíbrio de poder, todos eles dependem de nós, os Estados Unidos, porque temos energia, temos alimentos, temos armas, temos financiamento, certo? Então, novamente, se você simplesmente ler isso, fica muito claro o que os Estados Unidos querem fazer. E eles já estão fazendo, certo? Então esta é a conclusão, ok? Ivory, você pode ler, por favor? Tirando nossa nação do precipício de uma guerra mundial há apenas um ano, o presidente Trump agora está conduzindo nosso país para uma nova era dourada, definida por colocar os americanos em primeiro lugar de uma maneira sensata, pragmática e concreta. Não desperdiçaremos mais a vontade, os recursos e até mesmo as vidas dos americanos em aventuras tolas e grandiosas no exterior. Mas não vamos recuar. Pelo contrário, vamos priorizar sem hesitação os interesses concretos dos americanos, com uma abordagem de realismo flexível. Vamos restaurar o ethos do guerreiro. Vamos redirecionar o foco das Forças Armadas americanas para seu objetivo central e insubstituível de vencer decisivamente as guerras da nação. Ao fazer isso, como o presidente Trump enfatizou de forma tão memorável, nosso propósito não será a agressão nem a guerra perpétua. Guerra. Nosso objetivo, na verdade, é a paz. A paz é o bem supremo, mas não uma paz que sacrifique a segurança, as liberdades e a prosperidade do nosso povo. Em vez disso, uma paz que os americanos merecem, uma paz nobre e digna de orgulho. Felizmente, essa paz é compatível com os interesses de nossos potenciais oponentes, desde que mantenham suas exigências razoáveis e limitadas. Não exigimos sua humilhação ou submissão. Na verdade, exigimos apenas que respeitem nossos interesses razoavelmente concebidos e os de nossos aliados e parceiros que permanecem firmemente ao nosso lado. Se todos nós pudermos reconhecer isso, poderemos alcançar um equilíbrio de poder flexível e sustentável entre nós e a paz. Mas nós, do Departamento de Guerra, estaremos prontos caso nossa oferta generosa seja rejeitada. Sabemos que desejar uma paz decente não é o mesmo que realizá-la. Assim, se nossos potenciais adversários forem imprudentes o suficiente para rejeitar nossas propostas pacíficas e optarem pelo conflito em vez disso, as Forças Armadas dos Estados Unidos estarão prontas para lutar e vencer as guerras da nação de maneiras que façam sentido para os americanos. Para garantir que isso aconteça, a estratégia assegurará que vejamos claramente as situações e as escolhas que precisamos fazer. Vamos priorizar o enfrentamento das ameaças mais graves e significativas aos interesses dos americanos. Vamos reformular nossa rede de aliados e parceiros para enfrentar as ameaças que encaramos. E estaremos prontos, sempre empunhando a espada mais afiada e formidável, mas preparados para oferecer o ramo de oliveira. Ok, então isso está muito claro, certo? O que ele está dizendo é o seguinte: obedeça-nos e haverá paz, desafie-nos e haverá guerra, certo? A ideia principal é que vamos priorizar o enfrentamento das ameaças mais graves e significativas aos interesses dos americanos, certo? Desculpe, você pode devolver isso? Certo, então eu quero mostrar o que isso significa. Basicamente, isso significa que a partir de agora, os Estados Unidos vão adotar uma nova estratégia, certo? Certo, então, se esse cessar-fogo não funcionar e a guerra continuar, podemos esperar que na segunda rodada os combates fiquem muito piores, certo? Assim, os americanos começarão a atacar a infraestrutura civil, incluindo pontes, universidades, reservatórios, usinas de energia, plantas de dessalinização. Basicamente, isso destruirá a capacidade do Irã de ser um Estado-nação. Em resposta, os iranianos podem destruir muito mais infraestrutura energética, certo? Então, o que foi feito agora é basicamente fechar o Estreito de Hormuz, mas eles também podem fechar o Mar Vermelho, certo? E eles também podem atacar oleodutos de gás natural. Basicamente, eles podem tirar de operação 1/3 do suprimento de energia do mundo. E isso, é claro, causaria uma depressão econômica. Certo, infelizmente, a estratégia de segurança nacional dos Estados Unidos realmente não se importa
Se você simplesmente ler a Estratégia de Segurança Nacional, verá que eles já levaram isso em consideração e realmente não se importam. Então, a ideia é priorizar os interesses estratégicos. E o que isso basicamente significa é que a América tem a maior marinha do mundo, ninguém chega perto. E tudo o que eles fazem é controlar os pontos de estrangulamento do mundo. E o mundo deve se curvar à vontade da América. Isso faz sentido? Se você quiser comercializar, então deve depender da generosidade americana. Então, o que já está acontecendo é que esta área está sendo fechada. Mas os Estados Unidos também tomaram medidas para fechar outras áreas. Portanto, a América está exercendo mais controle sobre o canal pandêmico. Canal, certo? Basicamente, o hemisfério ocidental está sob algo chamado Doutrina Donhall. A doutrina Donhall basicamente afirma que os americanos podem fazer o que quiserem no hemisfério ocidental. Se você quiser vir aqui e comercializar, tem que passar por nós. A China depende de muitos recursos do hemisfério ocidental, especialmente da América do Sul. Tudo bem? Aqui fica algo chamado Triângulo do Lítio. Isto é a Venezuela. O Brasil fornece à China muitos produtos agrícolas, principalmente soja e feijão. O que Trump está dizendo é: ei, no futuro vocês querem negociar aqui, China? Você tem que ir por nós, tá bom? Então, basicamente, ele está envergonhando o hemisfério ocidental por causa da China. Aqui fica algo chamado Estreito de Malaca. Este é o ponto de estrangulamento mais importante do mundo, especialmente para o leste asiático. Porque, como você pode ver, o Oriente Médio, se quiser acessar a Coreia do Sul, a China e o Japão, precisa passar pelo Estreito de Malaca. Mas adivinhem, pessoal, tudo passa pelo Estreito de Malaca. E isso é importante porque os Estados Unidos assinaram um acordo com a Indonésia. Então, o que podemos esperar é que os Estados Unidos e a Indonésia, seus militares, comecem a cooperar cada vez mais. Esse é o movimento e o motivo é que os Estados Unidos estão caminhando para criar a primeira cadeia de ilhas. Basicamente, militarizando a primeira cadeia de ilhas para dissuadir a China, para embargar a China, basicamente. O que também estamos vendo é que o Japão está agora se remilitarizando rapidamente. Eles estão assinando mais acordos com a Austrália e outras nações. Eles estão colocando mais armas. Tudo isso está sendo incentivado pelos Estados Unidos como forma de dissuasão contra a China. Repito, isto é realmente importante. Os Estados Unidos não querem destruir a China, não quer humilhar a China. Ela quer controlar a China. Porque a economia chinesa ainda é muito forte e poderosa, e os Estados Unidos querem garantir que os chineses comprem mais produtos americanos. Dólares, ok? Portanto, é perfeitamente possível que os chineses não tenham outra opção a não ser comprar dos Estados Unidos, ok? Especialmente energia. Todo o hemisfério ocidental pertence à América. E se você deseja comercializar com o hemisfério ocidental, precisa assinar um acordo comercial com os Estados Unidos, ok? O que os Estados Unidos também estão fazendo, e que é realmente importante, é que estão planejando tomar a Groenlândia, ok? Ao ocupar a Groenlândia, você está bloqueando o acesso. A China e a Rússia não podem acessar o hemisfério ocidental através do Ártico. Vocês também estão assumindo o controle do Ártico, ok? E também existem muitos minerais e petróleo no Ártico, ok? O Estreito de Gibraltar também é outro ponto de estrangulamento estratégico. E os Estados Unidos assinaram um acordo com Marrocos para fortalecer ainda mais a cooperação. Então, o que eu percebo que os Estados Unidos estão fazendo é, quando falam em interesse estratégico, em priorizar interesses estratégicos, o que querem dizer é exercer controle sobre os pontos de estrangulamento do mundo para que possam controlar o comércio global. Eles não vão controlar todo o oceano porque é grande demais, mas se controlarem certos pontos de estrangulamento, como o Oriente Médio e o Estreito de Malaca, isso provavelmente já é suficiente. O objetivo é fazer a China se submeter. O objetivo é controlar a China, não destruir a China. Certo? Isso é importante porque, se você quer se tornar uma grande potência mundial, precisa negociar de forma eficaz. Então, a Rússia tem algo chamado Corredor Norte-Sul. Como você pode ver, ele passa pelo Irã. O Irã é muito importante para o Corredor Norte-Sul russo. E é por isso que os Estados Unidos estão atacando o Irã. E é por isso que os Estados Unidos nunca vão parar de atacar o Irã. Porque enquanto o Irã estiver em paz, a Rússia poderá comercializar com o mundo. Mas se o Irã está sendo destruído, há guerra demais. E toda essa região está isolada tanto da Rússia quanto da China. Ok? Rush não chama a iniciativa Cinturão e Rota. Como você pode ver, certo, pelo mapa, o centro da iniciativa Cinturão e Rota é, claro, o Irã. Tudo bem?
Se a China quiser acessar a África, a Europa, o Oriente Médio, ela precisa passar pelo Irã ou então pelo mar, pelo Estreito de Malaca. Mas como eu já disse, o próximo passo dos Estados Unidos é fechar o Estreito de Malaca, assim como no comércio com a China. Então, para onde você vai? Bem, então você vai para o hemisfério ocidental, mas isso é território americano, ok? Sim, você pode negociar com a Rússia. Você pode negociar com a Rússia. Você pode fazer isso, mas não é suficiente para a sua economia. Faz sentido? Atualmente, a China obtém cerca de 20% do seu petróleo da Rússia. Talvez a Rússia possa fornecer 30% ou, no máximo, 40%. Isso é muito otimista. O que você precisa, mas de onde você vai tirar os outros 50%, 60%, certo? Suas opções são muito limitadas. Se o Irã estiver em guerra, não pode te fornecer petróleo. Então você é forçado a comprar dos Estados Unidos, certo? Sendo forçado a comprar dos Estados Unidos, eles definem o preço. Eles podem definir as condições. Ela pode ditar as condições para você. Os Estados Unidos dirão, compre em dólares. Isso salva a economia deles, certo? Faz sentido, pessoal? Não é uma ideia difícil de entender. É exatamente isso que está escrito no EUATA. Estratégia de Segurança Nacional, ok? Portanto, de muitas maneiras, pode-se argumentar que o que está acontecendo no mundo agora é tudo parte de uma política americana de contenção da China, onde essas bandeiras representam os EUA, bases militares. Como você pode ver, a China está completamente cercada pelos EUA. Bases militares no Japão, na Coreia do Sul, em Taiwan, até mesmo na Indonésia e na Malásia, na China, nas Filipinas, a China está completamente cercada, ok? E é isso, o Estreito de Malaca. Este é um importante ponto de estrangulamento. E como você pode ver, não é tão difícil para os Estados Unidos bloquearem esse ponto de estrangulamento, certo? Você vê quanto comércio passa pelo Estreito de Malaca. Você pode ver quantas bases do EUA estão aqui. E você pode ver que grande parte desse comércio vai para o Oriente Médio, mas ei, adivinha só? O Oriente Médio está em guerra agora, então não há mais petróleo, não há mais energia, não há mais GNL vindo do Oriente Médio. Então você pode ir para Angola, mas isso é muito importante. Os americanos anunciaram recentemente um bloqueio naval no Oceano Índico, certo? Então esse também seria o seu caminho. Então se você é a China, sim, você poderia depender da Rússia, mas veja como isso é pouco, certo? Há muito pouco comércio entre a Rússia e a China. E você pode aumentar esse comércio, mas isso vai levar 10, 20 anos. E o que você faz nos próximos 10 anos, certo? Seu povo precisa de comida para comer. Você precisa de energia para abastecer suas fábricas. Então, pelos próximos 10 anos, você não tem escolha a não ser trabalhar com os Estados Unidos. E é isso que Trump quer dizer negociar a partir de uma posição de força. Porque você pode definir os termos. Você pode forçar a China a aceitar quaisquer termos que desejar. E, sinceramente, se você olhar para este mapa, verá que a China pode fazer muito pouco a respeito, ok? Há uma guerra em curso no Oriente Médio, há também essa guerra na Rússia, que também absorve muita energia russa. Então, de qualquer forma, a Rússia não tem muitos recursos para enviar à China. Mas os Estados Unidos, sim, o hemisfério ocidental, sim, porque o hemisfério ocidental está em paz. Assim, enquanto o hemisfério ocidental mantiver sua posição defensiva, ou seja, enquanto ninguém puder atacá-lo, ele poderá continuar fornecendo recursos ao mundo em caso de guerra. Então é disso que se trata a guerra, pessoal. Trata-se de criar conflitos no mundo para que os Estados Unidos possam manter seu império. E a forma como mantém seu império é mantendo o controle sobre o comércio global. Ok? E a ideia é que no futuro os Estados Unidos fornecerão energia ao mundo. Recursos, fornecimento de armamentos e apoio financeiro. Ou seja, nós realmente disponibilizaremos os recursos necessários para você adquirir todos esses equipamentos. E como chamamos essas coisas? Nós. Dólares, ok? E isso funcionou muito bem na década de 1950, sob o programa chamado Plano Marshall. Certo, o Plano Marshall. A ideia era a mesma. Os Estados Unidos produziam produtos e emprestavam dinheiro à Europa para que esta comprasse produtos americanos. O conceito é o mesmo. Num futuro onde o mundo está em guerra e as pessoas são pobres, mas tudo bem. Porque os Estados Unidos emprestam dinheiro para comprar energia, recursos e armas americanas. Ok? E as fábricas americanas vão crescer. A América voltará a ser grande. Vamos tornar a América grande novamente. Tudo bem? Ok. Mas para que esse plano funcione plenamente, os Estados Unidos precisam de 3 coisas.
ok? A primeira coisa que precisa ser feita é criar um sistema de recrutamento nacional. Faz sentido, pessoal? Porque você precisa de soldados para manter os interesses fundamentais da América, certo? Então, qualquer nação que esteja te desafiando, você ataca, certo? O objetivo é que a Rússia e a Europa estejam em constante conflito. O objetivo é que China e Japão estejam em constante conflito. Você quer o Irã em conflito com o CCG e Israel. Com esses 3 grandes embates globais, se houver paz em algum lugar, você precisa criar novos conflitos. Talvez na África. Você também quer controlar o hemisfério ocidental, então precisa de soldados para ir e conquistar as nações que te desafiam. Certo, então a primeira coisa que você precisa é de um alistamento nacional, tudo bem? A segunda coisa que você precisa é de algo chamado continuidade de agenda. O que isso significa? Significa que agora que você colocou esse plano em prática, não pode haver uma mudança de governo, certo? Então, digamos que eles estão implementando esse plano e estão fazendo isso agora. Em 2028, os democratas vencem. Bom, isso ia complicar tudo, entendeu? Então Trump precisa de um terceiro mandato, certo? Um terceiro mandato de Trump, porque só ele pode implementar esse plano e tornar a América grande novamente, ok? E a terceira coisa de que você precisa é de um estado de vigilância com IA. Basicamente, um estado policial de IA. Por quê? Porque, repito, esse plano só funcionará se os americanos não se revoltarem como fizeram na Guerra do Vietnã, ok? Se houver um serviço militar obrigatório em vigor, e se Trump concorrer a um terceiro mandato, muitos americanos vão protestar nas ruas, vão se rebelar, certo? Isso não pode acontecer. Eles vão estragar tudo. Portanto, você precisa de um estado de vigilância com IA para ajudá-los a enxergar a verdade, certo? Então, pessoal do gelo, beleza, gelo? Acredita-se que a Ice and East, IC, esteja sendo enviada às ruas da América para prender imigrantes ilegais. O problema é que você não precisa de ICE, início de operação em trânsito. Você só precisa da cooperação das autoridades estaduais, ok? Na realidade, o que o ICE está fazendo é basicamente criar as condições para um estado policial. Está se normalizando. Ou popularizar a ideia de soldados armados patrulhando as ruas da América em todas as principais cidades. Tudo bem. E a razão pela qual pensamos isso, ou podemos suspeitar disso, veja só o orçamento deles, cara. Veja este orçamento. Antes, o orçamento estava relativamente estável e então, de repente, subiu para 90 bilhões de dólares. Isso é muito dinheiro. Ok, é quase como uma nova força policial nacional que obedece apenas a Donald Trump. É basicamente a força policial particular de Donald Trump para implementar sua visão, ok? E também, pessoal, centros de dados. Centros de dados. Agora, eu sei que alguns de vocês são grandes fãs de inteligência artificial, mas inteligência artificial realmente não gera dinheiro, certo? ChatGPT. Você não consegue ganhar dinheiro com isso. Você não consegue ganhar dinheiro com namoradas digitais ou animais de estimação digitais, certo? Então, por que os Estados Unidos estão construindo todos esses centros de dados ao redor do mundo? Na verdade, o governo federal, sob Trump, tem um plano chamado Operação Stargate, onde eles vão construir 500 bilhões de dólares, ok? Eles vão investir 500 bilhões de dólares na construção de centros de dados pelos Estados Unidos. Bem, você, com um desses centros de dados, se você quiser criar um estado de vigilância por IA, certo? Onde todo mundo tem identidade digital, moeda digital e onde todos podem ser monitorados para evitar que as pessoas se rebelem contra Trump, certo? E essa é a ideia, certo? E você ouve isso e pensa, meu Deus, a América está condenada. Ou Donald Trump vai se tornar rei pelo resto da vida. Não há nada que possamos fazer. Bem, o problema é o seguinte. O problema é que essa ideia de conquista imperial, na verdade, não é uma ideia nova, pessoal, certo? Realmente não é. Os impérios vêm fazendo isso há muito, muito tempo. E não tem dado certo, certo? Então, o objetivo, novamente, para resumir, é criar uma situação em que você tenha a Grande América do Norte, ou o que eles chamam de tecnonato. Ok? E isso se transforma em uma fortaleza. Você tem recursos infinitos, mão de obra infinita, e pode vender armas, recursos e financiamento para o resto do mundo. Você quer criar o máximo de conflito possível no mundo, certo? Então aqui será entre a China e o Japão. Aqui a disputa será entre o Irã, Israel e o Conselho de Cooperação do Golfo, CCG, ok? Aqui a disputa será entre a Europa e a Rússia. Basicamente, você quer um mundo em guerra perpétua para poder controlá-lo.
E tudo o que os Estados Unidos precisam fazer é controlar os principais pontos de estrangulamento, ok? Pontos de estrangulamento estratégicos importantes, como o estado de Malaca, Hormuz, Gibraltar, Panamá. Por quê? Porque, uma vez que você controla o ponto de estrangulamento, você pode controlar quais nações recebem quais recursos. Se uma nação está se tornando muito forte, você lhe dá menos recursos. Se uma nação está muito fraca, você lhe dá mais recursos. E como resultado, você sempre poderá manter o equilíbrio de poder em cada região. Certo? Parece um ótimo plano, mas não vai funcionar. Por quê? Bem, por causa de algo chamado nacionalismo. Ok? Porque quando você faz isso, quando você é um império e impõe sua vontade a outras nações, essas nações não ficam satisfeitas com isso, certo? Então imagine o Japão, a Coreia do Sul, a Europa. O povo deles sabe que está sendo usado, certo? Então, eventualmente, eles vão pensar, dane-se isso. Queremos ser independentes, queremos paz. Então, eventualmente, eles vão se levantar contra o império. E a maneira como vão fazer isso é trabalhando juntos para destruir a América, ou basicamente para remover a América do mundo. Você não pode realmente atacar a América. Agora, o que a América pode fazer é dizer, dane-se vocês. Somos todo o hemisfério ocidental. Temos recursos infinitos, podemos fabricar armas infinitas e vocês nunca poderão nos atacar. Então nós iremos atacá-los. Ok? Eles poderiam fazer isso. O problema então é que você tem divisão e corrupção, ok? Assim, um império em declínio sempre sofre com a corrupção e a divisão. Corrupção significa apenas que, sim, você destinou 1 trilhão e 500 bilhões de dólares para a fabricação de armas, mas adivinhe só, a grande maioria disso será roubada por pessoas, certo? A América, neste momento, está com muitos problemas porque é um lugar muito corrupto. Divisão significa que os democratas e republicanos brigam o tempo todo, o que chamamos de polarização política. Então, é possível que, enquanto os Estados Unidos são chamados a lutar mais guerras no exterior, haja uma guerra civil na América. Outra coisa é que, quando os Estados Unidos tomam conta de toda a América do Norte, incluindo Canadá, Groenlândia, México, Cuba, Colômbia, Venezuela, Nicarágua, Honduras, eles não vão ficar nada felizes com isso, ok? Então haverá insurreições. Tudo bem? E esses 3 problemas, nacionalismo, corrupção e divisão, significam que, quando os Estados Unidos tentarem implementar esse plano, ele terá um efeito contrário. Isso vai acelerar o colapso do Império Americano. Tudo bem? E então você se pergunta, ok, se historicamente sabemos que os impérios irão ruir, por que isso acontece? E a resposta é, porque isso os beneficia a curto prazo. Essa é uma solução de curto prazo que cria problemas de longo prazo. Mas quem se importa com o longo prazo? Vamos apenas aproveitar o curto prazo, ok? Tudo bem? Faz sentido? Ok. Alguma pergunta? Mas quanto à guerra entre os Estados Unidos e a América, você disse anteriormente que os Estados Unidos perderiam a guerra, mas de acordo com a análise que você acabou de fazer. Tipo, os Estados Unidos vão tentar controlar as nações ao redor da China e essas nações, mas isso vai acabar dando errado. Então, o resultado dessas previsões ainda será que os Estados Unidos vão perder, certo? Sim, então, novamente, a principal previsão é que, a curto prazo, pode parecer que os Estados Unidos estão vencendo. Mas a longo prazo, por causa da corrupção, divisão e nacionalismo, os Estados Unidos serão forçados a recuar para o hemisfério ocidental e perderão seu império. Tudo bem? E sim, os Estados Unidos perderão a guerra no Irã. Será forçado a recuar do Irã. Mas, na verdade, não precisa vencer a guerra. Não precisa derrotar o Irã. Isso só faz com que o Irã permaneça em constante estado de caos e guerra. Faz sentido? Porque o objetivo é controlar os pontos de estrangulamento. A chave está nos pontos de estrangulamento. Estas são as chaves. É isto que os Estados Unidos devem proteger. E o que acontece na Europa, Rússia, China, Japão, Irã, na verdade não importa. Mas o que os Estados Unidos querem fazer é criar o máximo de caos possível nesses lugares, para que dependam dos Estados Unidos para recursos, financiamento, armas. Certo? Faz sentido? Os Estados Unidos realmente não se importam mais se perderem sua guerra no Irã. Esse não é o objetivo. O objetivo é manter o controle sobre esses pontos estratégicos de estrangulamento. Assim, o mundo depende dos recursos americanos para sobreviver, ok? Sim? Será que a China ou qualquer outro país percebe que os Estados Unidos estão tentando controlar as rotas comerciais da China? Veja bem, o que os Estados Unidos estão fazendo é óbvio, certo?
É ridículo. É algo muito óbvio para as pessoas, não é? Não há nada que você possa fazer a respeito. Não há nada que você possa fazer a respeito, porque a América possui uma marinha de águas profundas que controla os oceanos. A questão então é, o que acontecerá a longo prazo? Bem, a longo prazo, o que vai acontecer é que a Rússia vai desafiar os Estados Unidos nesses pontos estratégicos, entendeu? E isso já está acontecendo em Cuba, ok? Cuba está aqui. E discutiremos isso na próxima aula. Mas Cuba está sob embargo neste momento. E Cuba está tentando se aproximar da Rússia, ok? Então, o que a Rússia vai fazer é basicamente criar sua própria marinha para desafiar a marinha americana. E a Rússia não pode vencer a marinha americana. Mas o que ela pode fazer é travar uma guerra de desgaste contra a marinha americana, aumentando os custos, ok? Essa é a número 1. Em segundo lugar, se os Estados Unidos conseguirem destruir as reservas de energia do mundo, tornarão o mundo mais dependente dos Estados Unidos. Bem, a Rússia também pode destruir reservas de energia para tornar o mundo dependente da Rússia, certo? Então, o que vai acontecer é que Rússia e Estados Unidos vão competir entre si, tudo bem? E a maior parte do mundo, no final das contas, vai ficar do lado da Rússia para equilibrar os Estados Unidos, porque os Estados Unidos são autoritários demais. E neste momento, no curto prazo, a China não tem escolha a não ser trabalhar com tanto a Rússia quanto os Estados Unidos, porque a China não é forte o suficiente para desafiar nenhum dos dois. Faz sentido? Ok. Sim, Alan. A minha dúvida principal é especificamente sobre como Trump vai gerenciar e enfrentar o crescente clima de conflito interno nos Estados Unidos. No momento, ele tinha apenas cerca de 37% de apoio, e os democratas, aparentemente, não concordavam com o plano dele. Então, o que ele vai fazer em relação a isso? E se o Partido Democrata não concorda com o plano de Trump, qual é o plano dos democratas para os americanos? Ok, sim. Em primeiro lugar, os democratas não têm um plano. Certo, é por isso que os Estados Unidos estão em tantos apuros, porque os democratas, na verdade, não têm um plano próprio, ok? Portanto, mesmo que os democratas vençam as eleições em 2028, o que provavelmente farão é dar continuidade ao plano de Trump, porque eles próprios não têm nenhum plano. O plano de Trump para se manter no poder é basicamente trapacear, ok? Ele vai ganhar as eleições, ele vai trapacear. Esse é o plano dele daqui para frente. E ele provavelmente sairá impune, ok? Mais alguma pergunta, pessoal? Muito bem, então continuaremos na próxima aula, ok?